E aí, lindeuses e lindeusas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem já tá aqui comigo, para quem já tá aqui com a bruxa, aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote, aquela mordida de gana. E para você que tá chegando agora, errou de planeta, despencou do paraquedas, caiu do foguete, sabe nem como é que veio parar aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissen. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à mesa completa da bruxa, bebês! Amorecos, vamos dar uma olhada? Ó, me pediram para gravar assim. Bruxa, existe reconciliação? Se afastou por medo, por insegurança ou foi falta de amor? Vamos descobrir. Vocês deixam os temas para mim, eu trago, né? Na medida do possível, a gente vai trazendo. Aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo, já verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue ali do lado no bruxadalua.oficial, vocês sabem onde. Bebês, os pedidos de oração, tá? Deixa pra mim nos comentários e me direciona pra que é. Se é pra limpeza, se é pra abertura de caminho, se é pra reconciliação, mas eu preciso de pelo menos as iniciais do nome completo, pra gente poder fazer aquele trabalho ali bem direitinho, tá bom? Então, as opções, elas estão na mesa, nossas pedrinhas, nossos meteoros, nossas pedrinhas. Espera o teu melhor momento para tua tomada de decisão, escolher uma, não tá batendo, não tá ressoando, dá chance para uma outra. E lembrando que as tiragens são atemporais, né? O momento que você encontrar é o momento correto para você estar assistindo. E assiste a tiragem toda, tá? Porque às vezes uma coisa que não sai no começo vai sair no meio, vai sair no final, e aí vocês acabam não ficando perdidos, tá bom, bebês? Então, bora, vou apresentar as opções para vocês. Escolher uma, não tá batendo, não tá ressoando, dá chance para uma outra. Combinado? Vamos? Ó, o povo do 1 fica com a drusa de quartzo. O povo do 2 com a pirita. E o povo do 3 com a obsidiana. Não conseguiu se conectar com as opções? Fecha teus olhos, respira, vai de 1, 2 e 3 aqui, tá bom? Partiu? Bora! Povo do 1, já fica aqui. Eu vou deixar vocês aqui, depois o Igor marca. O 2 vem pra cá. O 3 eu vou deixar aqui. Vamos lá, vamos começar pelas energias, tá? Vamos ver aqui se existe reconciliação. Aí a gente vai puxando o que essa pessoa vibra em relação a ti e vai esmiuçando a mesa, tá? Ah, achei que eu não tinha pego o tarô. Vamos lá, bebês. Pensa na tua pessoa amada. Pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Tarô, para os consulentes da primeira opção, existe reconciliação entre eles e a pessoa amada? Para os consulentes da primeira opção, existe carta da sacerdotisa. O alquimista. Roda da fortuna. Existe. Existe! Ai, eu fico feliz. Ó, carta de fundo, carta da morte, tá? Vamos lá, quando a gente tem a carta da morte na mesa, a gente pode estar falando aqui de períodos de afastamento que são um pouco mais longos. Pode pegar aí de 6 a 12 meses. Como a gente tem roda da fortuna na mesa, esse período ele pode dobrar. Então, existe sim uma reconciliação, né? A roda da fortuna, ela pontua que os caminhos de vocês, eles não se cruzaram à toa, né? E é uma roda, né? Então, a roda, ela não tem começo, ela não tem fim. Aqui vocês podem sim pontuar, né? Períodos juntos, períodos afastados. É aquela coisa, né? É intenso. E quando a gente fala de intensidade, a gente precisa lembrar que intensidade não é só pro lado bom da coisa, não. Né? As coisas, quando elas são intensas tanto quando tá tudo bem,
quanto quando não tá, né? Quando o bicho pega também. E a gente tem, além da oscilação aqui dentro dessa situação, a gente tem intensidade. Porém, a roda da fortuna já é uma carta que me fala que existe, sim, um reinício aqui. Só que eu tenho a dona sacerdotisa. Quando a gente tem a sacerdotisa na mesa, a gente pode estar falando, né, de uma pessoa que tem um contato muito forte com a espiritualidade, pode, né? É uma mesa coletiva, como tem muita gente aqui de várias, né, vertentes, eu não posso deixar de pontuar. Mas a sacerdotisa, ela também pode estar pontuando uma relação que não veio a público, ou até uma terceira pessoa de ponta, né, dentro dessa situação toda. Então, pode ser que a gente esteja falando de triângulo ou quarteto aqui, pode sim, adequa a tua situação. Fato é que a gente tem uma pessoa que está em silêncio, né, a sacerdotisa, dificilmente ela expressa, né, as emoções e os sentimentos. E a carta do alquimista, né, que é a temperança. Olha ali o negócio da mesa. Que é a temperança. Então, no deck dos magos é o alquimista. Então, a gente está falando da espiritualidade, trazendo um reequilíbrio para dentro dessa situação, o que é bom, já que a gente viu que está oscilando bastante, né, na roda da fortuna. Vamos puxar aqui com o espanhol, vamos ver o que está vibrando essa pessoa em relação a ti. Bora? Para os consulentes da primeira opção, o que vibra? A pessoa amada. A pessoa amada em relação. O que tá fazendo o 9 de copas aqui? Peraí. Ah, vocês estão aqui. Eu disse, ué, mas da onde que tá saindo esses 9 de copas? Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? O que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? Carta do mago. Carta de fundo, temperança. Tá tendo um reequilíbrio aqui dentro dessa situação, né? E a espiritualidade, ela tá extremamente presente. Quando a gente tem a carta da temperança, a gente fala da espiritualidade. Amparando, da espiritualidade, ancorando. Porém, eu tenho a sacerdotisa aqui de novo. Veio pela segunda vez, né? Veio no baralho espanhol também. E aqui a gente tem a carta do mago. Então, vamos lá, bebês. Existe um reinício aqui? Existe, mas a gente tá falando de uma pessoa muito fechada, de uma pessoa que tá nesse momento extremamente calada, uma pessoa bem misteriosa mesmo. Aquele tipo de pessoa que você olha e você não consegue realmente ler, né? Você não sabe o que tá se passando com ele ou com ela. É uma pessoa que quer fazer acontecer sim as coisas entre vocês por conta dessa carta do mago aqui. O mago, ele tem todos os naipes do tarô, né, na mesa dele. Então, o mago, ele faz acontecer, mas o mago, ele vai fazer acontecer uma coisa de cada vez. Então, a gente não tá falando de uma pessoa que vai meter os pés pelas mãos aqui, não. Vai se concentrar numa coisa, vai lá e vai resolver. Vai se concentrar numa outra coisa, vai lá e vai resolver. E a carta da temperança novamente. Então, tá tendo sim um reequilíbrio dentro dessa situação toda, e um reequilíbrio vindo e promovido pela espiritualidade, né? Bora de Oxum. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? O que vibra? O experienciar. Voltando, tá. Carta de fundo, carta da morte. Vamos lá, bebês. Olha só, além da finalização do ciclo, além desse afastamento aqui entre vocês, a gente pode estar falando de uma pessoa que está em finalização de ciclo diante da própria vida. Então, a gente pode pegar aqui o mês de nascimento, finalização de ciclo diante do aniversário, né? Pega aí o mês de nascimento e pontua 3 meses antes ou um mês de nascimento e 3 meses depois. Fato é que é uma pessoa que está, sim, passando por uma finalização de ciclo. Algo essa pessoa ela está encerrando dentro da própria vida, dentro da própria história. Vamos ver as outras. Não é uma pessoa ruim aqui. Vamos lá, eu tenho voltando-se para dentro. Gente, é muita carta de silêncio, né? Muita carta de uma pessoa que quer ficar mais quietinho, mais quietinha, né? No cantinho dele ou dela. Eu gosto dessa carta porque tá vendo aquele monte de gente falando ali atrás? É como se durante muito tempo essa pessoa ela tivesse deixado outras pessoas darem pitaco na vida dele ou dela. Né? O tipo de pessoa que acabou se preocupando. Sabe a energia do Papa que eu falo para vocês? Aquela pessoa que acaba se preocupando demais ali com o que a sociedade espera,
com que uma mãe, um exemplo, né? Uma mãe, irmãos, amigos vão esperar diante dessa situação. Então, é uma pessoa que acaba assim se voltando mais para dentro de si mesmo ou de si mesma e ouvindo mais, né, as próprias emoções e os próprios sentimentos. Existe apego, né, e um apego bem forte aqui em relação a ti. A gente tem a carta do apego ao passado, então é uma pessoa que sim, né, acaba muito apegado ainda ou apegada à tua energia. E eu não vejo essa pessoa como uma pessoa ruim. Eu tenho a carta da inocência. Pode ser uma pessoa imatura, né? Mas não é uma pessoa que queira ali realmente fazer as coisas a modo de te machucar, né? Pelo menos não até esse momento. E eu tenho 10 de ouros, bicha. Então, assim, aqui existe uma estrutura, né? Existe algo sólido que realmente, mesmo com um afastamento, não foi totalmente quebrado, não foi destruído. E o experienciar, aqui eu acredito que o que essa pessoa experiencia, o que essa pessoa vive ou viveu contigo, não se compara, né, com qualquer outra situação que a pessoa tenha vivido até esse momento. Vamos puxar o tarô, porque depois eu quero puxar o espanhol também. Vamos lá. Vamos ver que a gente já viu que existe uma reconciliação, né? Vamos entender aqui o porquê, né? O que que levou essa pessoa a se afastar. Olha o 7 de espadas aí, só fugindo. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, calma, bebê. Porque a pessoa amada se afastou. Para os consulentes da primeira opção, o que causou o afastamento? 2 de paus. O que causou o afastamento entre a pessoa amada e os consulentes? Sacerdotisa de novo. Carta do Sol. Vixe, eu tenho a sacerdotisa 3 vezes na mesa. A gente tá falando de triângulo aqui ou de uma situação que não veio a público? O Papa. Teve uma terceira energia aqui dentro dessa situação, tá? Vamos lá. Tem Dona Sacerdotisa outra vez, né? Então, aqui, terceira vez, né? Uma vez ali nas energias, a segunda no baralho espanhol. E aqui, né? Uma pessoa bem calada, bem fechada. Mas, assim, a gente não pode esquecer que a sacerdotisa, ela pontua uma terceira pessoa de ponta dentro dessa situação toda aqui, diante dessas energias aqui. E quando eu falo uma terceira pessoa de ponta, eu não digo necessariamente uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado, não. Né? A gente tem a carta do Papa, que pode marcar aqui uma pessoa que esteja dentro de um outro relacionamento? Tem. Só que assim, a sacerdotisa, ela pode pontuar qualquer pessoa que tenha acesso à tua pessoa amada e possa, sim, causar uma certa manipulação dentro dessa situação toda, né? Eu tenho a carta do Papa, então a gente vê que por muito tempo, essa pessoa, ela fez o que os outros mandaram ela fazer, né? Carta do Papa mostra uma pessoa que vive diante da expectativa dos outros, né? É uma pessoa que vive conforme a sociedade espera que ele ou ela viva, não conforme realmente gostaria de viver para ser feliz. Então, um exemplo, né? Vive como uma mãe espera, ou os amigos, ou uma sociedade religiosa, né? Então, quando a gente fala do Papa, a gente acaba trazendo uma pessoa que tem pensamentos um pouco arcaicos, né? Pensamentos ali um pouco inflexíveis, né? Só que a gente tem um 9 de paus, um as de paus e um cavaleiro de paus. Eu não vejo essa pessoa desistindo de ti ainda não, tá? O que eu vejo é essa pessoa muito na defensiva, tá? O 9 de paus me mostra uma pessoa que não desistiu e nem vai desistir tão fácil, né? Em relação a essa situação toda, até porque a gente tá falando de uma pessoa que tem muito apego. A gente tem um 4 de ouros aqui na mesa. Só que eu tenho hoje uma pessoa que se lamenta, né? Um 5 de copas. Só que tá pegando a visão errada da coisa ali, né? Tá vendo a pessoa chorando sobre o leite derramado? É como se essa pessoa ela tivesse tido alguma atitude, tivesse tomado alguma decisão dentro dessa situação aqui que não foi, né, mais correta, digamos assim, porque hoje é uma pessoa que se lamenta, né? Então é uma pessoa que acaba se arrependendo diante das atitudes que teve. Só que a gente vê uma pessoa focando muito naquilo que não deu certo, né? Porque essa pessoa ela chora sobre as 3 taças que caíram. Ela não viu ainda que existem 2 taças em pé aqui, né? Então a gente está falando de uma pessoa que precisa enxergar essa situação de um novo ângulo, pegar um novo ponto de vista dentro dessa situação toda.
E eu tenho um 7 de paus. A gente tem uma pessoa que se defende, né? Se defende muito das emoções, se defende muito dos sentimentos. Aquele tipo de pessoa que parece que quer o tempo todo se provar. Sabe, aquele tipo de pessoa que quer provar sempre o seu ponto de vista, provar sempre que ou tá certo ou tá certa, né? E a gente sabe que não é bem assim dentro de um relacionamento, né? Eu tenho aqui um pajem de paus e eu tenho um as de paus. Então, assim, é uma pessoa que te procura de novo? Sim, essa pessoa ela te procura de novo, né? Inclusive, existe sim muita paixão, né? O cavaleiro de paus e um as de paus, ele fala de muita paixão, né? Vamos pegar o espanhol aqui. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, por que que a pessoa amada se afastou? 5 de copas de novo na mesa. 4 de espadas, essa pessoa ela se pausou. 2 de espadas. Aqui precisa ser tomada uma decisão. Eu não sei se essa pessoa ela acabou perdendo a chance de se pontuar em relação a isso tudo, né? Alguma coisa que aconteceu que essa pessoa ela acabou deixando passar, alguma oportunidade. E eu tenho 5 de copas aqui de novo. A gente vê que é uma pessoa que se lamenta muito, né? Diante das escolhas que fez. 5 de copas está 2 vezes na mesa. Não é falta de amor, tá? Que não é falta de amor, porque eu tenho simplesmente aqui um 10 de copas, né? Então, amor existe e muito, né? Só que eu tenho um 4 de espadas, é como se essa pessoa ela tivesse realmente se pausado em relação a ti durante um tempo. O As de espadas, ele me fala de uma conversa que ainda vai acontecer entre vocês, tanto que eu tenho aqui um pajem de ouros, né? A gente vê que é uma pessoa que acaba te procurando de novo. Vamos só dar uma olhada aqui no emocional. Para os consulentes da primeira opção, como é que tá aqui o emocional da pessoa amada em relação a eles? Relacionamento kármico, bicha do céu. O emocional. É, ó, carta de fundo, carta da separação. Né? Então, assim, quando a gente tem carta de fundo, carta da separação, a gente vê, sim, um afastamento que pode ser um afastamento já longo. É uma pessoa que entra dentro de uma tristeza muito forte, uma pessoa que acaba, assim, sentindo muito a tua falta. Vai vir, sim, uma conversa, né? E a gente tem o quê? A gente tem saudade. Sim, carta da fotografia. Aqui a gente está falando de uma pessoa que pode, sim, estar olhando, observando as tuas fotos, ou relendo mensagens, relendo textos, né? Uma pessoa que vibra dentro de uma nostalgia muito forte. Aqui a gente tem a carta do relacionamento kármico. Bicha, quem tá comigo há um tempo já sabe que quando a gente fala de ligações kármicas, de ligações espirituais, em sua maioria elas são extremamente complicadas. Eu não gosto muito de quem romantiza a ligação espiritual, não. O negócio é complicado, pode ficar oscilando bastante na roda da fortuna, né? É aquela coisa, não tem começo, não tem fim, né? É feito por meios, é feito por pausas. Então a gente tem relacionamentos que são intensos, mas que são complicados, entram numa instabilidade muito grande. Até a gente equilibrar isso tudo, meu bem, é complicado, sim, né? E é o que eu falo para vocês desde o começo. Quando a gente fala de intensidade, não é intenso só para um lado bom da coisa, não, né? É intenso tanto quando tá bom, porque daí é muito bom, quanto quando tá ruim, que daí é extremamente complicado, é conturbado, né? E aqui eu tenho a carta da conversa. Então vai rolar assim uma conversa, essa pessoa ela gosta muito de falar contigo, a tua companhia é muito agradável. Olha, ao meu ver aqui, vamos só abrir um cigano. Mas ao meu ver aqui, essa pessoa ela não se afastou por medo, pode até ter se afastado por um certo medo, tá? Uma insegurança, sim, mas é que não foi por falta de amor, né? Eu acredito que seja uma pessoa, pelo fato de estar aqui voltando-se para dentro, se ouvindo mais, eu acredito que essa pessoa ela tenha deixado outras energias acabarem entrando dentro dessa situação e meio que metendo o dedo onde não é chamado, sabe? Vamos ver o cigano aqui, bora lá. Para os consulentes da primeira opção, por que que a pessoa amada se afastou? O que que aconteceu? Carta do barco, a chave. Tem uma série de decisões que essa pessoa ela precisa tomar.
Tá, vamos lá. Carta do barco com carta da chave, tá? A gente fala de mudanças e mudanças grandes. Não são aquelas mudanças pequenas, não. Só que a chave, ela vem trazendo o poder de decisão, né? A gente não pode esquecer que a chave, ela tanto pode abrir uma porta quanto fechar uma porta, né? E quando a gente fala aqui da chave junto com o barco, a gente fala de mudanças que estão vindo dentro dessa situação. Mas aqui eu tenho a carta do coração. Então, 10 de copas, carta do coração, bicha, o problema aqui não é falta de sentimento, tá? Existe sentimento sim, mas existe a necessidade dessa pessoa cortar terceiras energias. Aí adequem à situação de vocês. Eu tenho aqui a carta da foice com a carta do urso. E são energias extremamente intrusivas, são energias que acabam, de certa forma, manipulando a tua pessoa amada. Aqui, eu não sei, eu não acredito que tenha sido por insegurança, tá? Pode ter sido sim por medo, né? Uma pessoa que pode ter se assustado pela intensidade do relacionamento. Não foi por falta de amor, mas aqui, ao meu ver, teve dedo de uma terceira energia dentro dessa situação toda aqui. Teve uma manipulação de uma terceira energia e isso acabou fazendo com que essa pessoa se desequilibrasse aqui em relação a ti. Tá bom, bebês? É isso pro povo do 1. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da energia. É tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo, com muita verdade. Vou dar um pause, vou arrumar minha baguncinha e eu já volto pro 2. Beijo, 1. Eu já venho, 2. E aí, bebês do 2? Bora, vamos? Quem se conectou aqui com a segunda opção, com a pirita? Vamos dar uma olhada? Vou deixar aqui, depois o Igor marca pra gente. Vamos dar uma olhada se existe reconciliação e o porquê, né, dessa pessoa ter se afastado. Se afastou por medo, por insegurança ou se foi falta de amor. Vamos descobrir, vamos puxar primeiro uma energia aqui do que acontece, se existe realmente uma reconciliação aqui dentro. E aí a gente vai esmiuçando a nossa mesa, tá bom? Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dela. Manda essa energia para cá e eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da segunda opção. Existe reconciliação entre eles e a pessoa amada? Existe reconciliação, sacerdotisa? Sim! Sim, carta do mundo. Carta do mundo é o único sim absoluto do tarô, é a carta do mundo, bicho. Vamos lá. 2 cartas de silêncio, tá? Eu tenho aqui a carta da sacerdotisa e eu tenho a carta do eremita. Bora. A gente tá falando aqui de uma pessoa que sim, tá muito fechada, tá muito calada, muito introspectiva, tá? Inteligentíssima, tua pessoa amada. De burro ou de burra, né? Essa pessoa, ela não tem nada. Quando a gente tem uma pessoa que está em eremita, a gente tem que entender que é uma pessoa que está num processo de autoanálise, tanto da própria vida, das próprias emoções, dos próprios sentimentos, da forma como anda conduzindo essa vida até hoje, da forma como anda lidando com tudo que acontece, não só em relação a vocês, mas em relação a tudo, né? Então é uma pessoa que sim, tá fechada, tá calada, tá quietinho no canto dele ou dela. E a carta da dona sacerdotisa, tá? A gente tem a sacerdotisa na mesa, então a gente pode estar falando aqui de algumas situações que eu preciso trazer para vocês. A gente pode estar falando de uma pessoa que tenha muito contato com a espiritualidade, pode ser, né? Como a gente tem várias vertentes de várias pessoas aqui no canal, não posso deixar essa opção de fora. Ou vocês aí desse outro lado, né? Tenha muito contato com a espiritualidade. Porém, a carta da sacerdotisa, ela pode pontuar tanto um relacionamento que não veio a público, como uma terceira pessoa de ponta aí dentro dessa situação. Então, a gente pode estar falando de triângulo ou quarteto? Pode, adequa. Porém, a gente tem a carta do mundo, bicha. Assim, um sim maior do que esse não existe, né? Carta do mundo, ela fala de inícios e reinícios, muito mais concretos, muito mais sólidos do que aqueles que vocês já vivenciaram até hoje. Sempre que eu vejo a carta do mundo na mesa, me remete a pessoas que já passaram por muita coisa mesmo, né? Porque o mundo, por ser o último arcano do tarô, ele vem trazendo o peso de todos os outros, né? Então, para chegar na carta do mundo, bebê, você já deve ter passado por muita coisa. E eu não digo nem
de tempo, né? Necessariamente de tempo de relacionamento, não. O que eu falo é justamente de intensidade, de já ter passado por várias coisas, aí mesmo que seja em pouco tempo. E a carta da força. A gente vê uma pessoa contida, né? Uma pessoa fechada, uma pessoa segurando, né? Os impulsos, segurando as emoções, segurando os sentimentos em relação a essa situação toda. Vamos puxar aqui um espanhol para a gente ver agora o que está vibrando essa pessoa em relação a ti. Bora. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Carta do louco, carta da roda da fortuna, bicha. Então, diabo, mano. Eita, diabo. Vamos, bora. Carta do louco. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que fica em ciclos na tua vida. Pode, principalmente carta do louco, junto com roda da fortuna. O que acontece? Quando a gente fala de roda da fortuna, a gente fala de intensidade. Com certeza que o caminho de vocês ele não se cruzou à toa, né? A roda da fortuna não adianta, é uma roda, né? Não tem começo, não tem fim, é feito por meios, é feito por pausas. Aqui podem sim se pontuar, né? Períodos juntos, períodos afastados. Em algum momento vocês estão aqui em cima dessa roda, em outros momentos vocês estão sendo atropelados por ela. Então, roda da fortuna dentro de relacionamentos exige um jogo de cintura muito forte, muito grande. Sem contar que roda da fortuna normalmente, tá? Pontua ligações espirituais, pontua sim relacionamentos kármicos, né? Relacionamentos que ficam ali entre idas e vindas, principalmente por conta da carta do louco. Então a gente pode estar falando de uma pessoa imatura? Pode. Ou uma pessoa mais nova que tu? Pode também. Né? Mas o fato é que a carta do louco pontua uma pessoa extremamente intensa. É aquela pessoa que entra de forma tão inesperada e tão intensa na tua vida que tu fica assim, nossa, mas o que aconteceu aqui? Né? Que é isso? Porque é muito intenso, é muito forte. Só que assim como o louco ele vem de forma inesperada, ele vai de forma inesperada, ele volta de maneira inesperada. Então pode ser uma pessoa que fica ali entre idas e vindas? Pode. E aqui o bicho pega, por quê? Porque a gente tem a carta do diabo. Quando a gente tem a carta do diabo na mesa, a gente tá falando aqui de desejo, muito. Desejo, tesão, toda essa parte de química, essa parte, né, extremamente intensa entre vocês. Só que o diabo ele acaba não trazendo uma energia muito boa para dentro dessa situação. Por quê? Quando a gente tem o diabo, a gente tem uma pessoa que não te soltou em energia, tá? Não, isso daqui não existe, não tem. Pode estar afastado fisicamente, energeticamente não tem nenhum corte. Só que o diabo ele traz uma energia muito densa de forma negativa para dentro dessa situação. É o tipo de pessoa que pode estar vibrando num vício, numa teimosia, num ego, num orgulho muito forte. E acaba te puxando em pensamento também. Então, é uma pessoa que tem uma energia tão forte, tão intensa, que essa energia ela acaba sendo projetada para ti. E isso pode dar, gente, sintoma físico, tá? Isso pode dar enxaqueca, isso pode dar dor na lombar, isso pode dar taquicardia, pode dar ansiedade, pode dar insônia. Só que a gente precisa se ligar e se atentar a um fato. A carta do diabo, ela pode espelhar, né? Então, assim, eu não sei se é tu aí desse outro lado que acaba puxando essa pessoa, ou se é essa pessoa que acaba te puxando. Fato é que existe uma conexão energética que ela não é uma conexão saudável, digamos assim. É aquela coisa que sufoca, é aquela coisa que, que causa angústia. Ai, o que eu faço, bruxa? Faz uma limpeza. Ai, mas não tem como. Gente, tem uma playlist de oração no canal. Eu não sou nem cristã. Eu deixei para vocês. Tem limpeza do Arcanjo Miguel, tem limpeza da chama violeta, tem apometria quântica. Então, tem as ferramentas necessárias, sim, para se fazer uma limpeza energética. E o fato de se fazer uma limpeza energética não quer dizer, carta do enforcado, que essa situação ela vai ser cortada, tá? Não tem nada a ver. O fato de se fazer uma limpeza energética quer dizer que a gente vai deixar essa situação mais leve. Bora ver o que o Osho pontua. Vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Carta da orientação. O espírito brincalhão, a orientação. Faltou, faltou confiança aqui, né? Carta de fundo, carta da sacerdotisa de novo.
Olha, a gente tá falando de uma pessoa bem misteriosa, né? Bem misterioso. Quando a gente tem sacerdotisa na mesa, a gente tem uma pessoa bem fechada, a gente tem uma pessoa bem calada. Sabe aquele tipo de pessoa que dificilmente você vai conseguir ler, né? Entender ali, é uma pessoa que não dá muito sinal, é uma pessoa que não expressa muito aquilo que sente. Eu tenho a carta do espírito brincalhão. Então, assim, bicha, a gente tem o enforcado como fundo, né, do espanhol. Então, a gente vê que pode ter sido uma pessoa que agiu de forma imatura? Pode sim. Porque o espírito brincalhão pode falar aqui de uma pessoa que acabou não te levando a sério, quando poderia ou quando teve a chance realmente de se pontuar, né, dentro dessa situação. A gente vê que a orientação está vindo da espiritualidade, a espiritualidade ela está ajudando, né, a orientação 3 de ouros no tarot tradicional. Então, a gente vê a espiritualidade tentando dar um guiamento, tentando dar uma orientação para essa pessoa em relação a essa situação, tudo. Só que é uma pessoa que fica ali, sabe a pessoa que briga consigo mesmo, consigo mesma? Né? A carta da luta. É uma pessoa que acaba se defendendo, né? Das próprias emoções, dos próprios sentimentos, se coloca numa armadura. E olha ali atrás, né? Razão e emoção se pegando no pau. Aqui eu tenho a carta da consciência, a carta da confiança. Faltou um pouco, né? De uma consciência um pouco maior em relação a essa situação. E faltou um pouco mais dessa pessoa confiar, né? Ou em você, ou né, em si mesmo, ou em si mesmo, ou até de repente nos rumos que essa situação, né, iria tomar. Vamos dar uma olhadinha aqui com Delfos. O que que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes da segunda opção? O que que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes da segunda opção? Isso. Lembra que eu te falei que a espiritualidade estava amparando, estava ancorando? Olha aqui, a gente tem a carta do guia. Tá assim, ó, só tá faltando jogar pra dentro da tua casa, tá? Porque guiando tá. É aquela carta que parece que a pessoa pega na mãozinha e diz assim: meu bem, vamos aqui, é por aqui, vamos lá que eu vou te dar um caminho, né? Carta da orientação, carta do guia. Então, tá tendo o amparo dentro dessa situação, né? Só que o problema todo dessa pessoa é que ela é meio nó cega. Por quê? Olha aqui, eu tenho trabalho vão. Tá vendo as moças enchendo ali o caldeirão? E o caldeirão tá furado. O que que rola aqui? Elas podem ficar o tempo que elas quiserem ali enchendo esse caldeirão. Vai adiantar? Não, não vai. Então, a gente pode ver aqui dentro dessa situação algum tipo de comportamento cíclico? Pode. Ou até mesmo um processo de autossabotagem? Pode. Porque uma delas viu que o caldeirão tá furado, né? Ela só não tá ali manifestando, mas a gente tá falando de uma pessoa que tá olhando mais para dentro de si mesmo, já tá conseguindo entender, sim, alguns bloqueios que tem em relação a essa situação toda, mas não tá fazendo muita ainda em relação a isso, não, né? Carta da ociosidade. Eu tenho a carta da timidez, então é uma pessoa assim muito fechada, é uma pessoa muito calada, né? E assim, bicha, a espiritualidade. Vem cá, meu filho, vem aqui, vou te levar, né? Só isso aqui, só tá faltando isso, tá pegando pela mão, né? E tá jogando ali dentro da tua casa. E a carta da arte, então a gente vê que é uma pessoa que ela te admira muito, né? Mas é uma pessoa que tende a se perder um pouco no plano onírico. Sabe quando a pessoa ela acaba se perdendo em mundos ali de planejamentos e acaba não, é que eu posso te dizer, acaba não pontuando para a realidade, né? Pode ser isso também. Vamos ver aqui com o tarô, bora? Para os consulentes da segunda opção, por que que a pessoa amada... Calma aí, calma aí. Por que que a pessoa... São 10 de ouros, tá? Por que que a pessoa amada se afastou, tarô? Foi por medo? Foi por insegurança? Foi por falta de amor? Por que que a pessoa amada se afastou? Bicho, é o diabo aqui de novo. Por que que a pessoa amada se afastou? Será que tem um mago junto? Aqui, se tiver um mago junto, daí o negócio vai... 8 de paus, 6 de espadas, carta da torre, 9 de copas e o enforcado. Página de ouros, 7 de paus. Vamos lá, eu tenho aqui carta do enforcado, carta do diabo, de novo na mesa, e a gente tem aqui carta da torre. Né? O que que é a premissa da torre? O que que é quando a gente fala da torre? Tudo que se deu, tudo que se tinha por sólido vem à terra.
vem de maneira inesperada. Então, a gente pode estar falando aqui de um afastamento abrupto? Pode, né? A torre é um período de caos, a torre é um período de dor, é um período de sofrimento. A torre, ela é realmente, é aquela coisa inesperada que você olha e diz assim, nossa, mas o que aconteceu aqui que eu não tô entendendo nada? Né? Então, quando a gente tem a torre na mesa, a gente tem um caos. Tem dor e tem sofrimento. Só que a torre nunca é para um lado só. A torre pega os dois. Ai, bruxa, mas não demonstra, não fala, não se... Sacerdotisa. Sacerdotisa, imperador, justiça são cartas que não demonstram as emoções, os sentimentos. São cartas ali que acabam deixando as coisas ali em oculto, né? E a carta do diabo, de novo, então... tem ego, tem teimosia, tem energias aqui que não são muito legais dentro dessa situação toda, né? E isso aqui implica em tomadas de decisões, carta do enforcado, né? O que que rola quando a pessoa está no enforcado? O enforcado, ele, a vida vira, né? Essa pessoa de cabeça para baixo. Para ela ver essa situação sobre um novo ângulo, para ela ver essa situação sobre uma nova óptica. Só que é o tipo de pessoa que ainda não pegou a visão, sabe? Então, quando a pessoa ela tá no enforcado, ela fala de tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões, elas são complicadas. Por quê? Porque inflige abrir mão de uma situação em favor de outra. Pode ser entre você e uma outra pessoa? Pode. Pode ser entre você e a vida de solteiro? Pode. Né? Fato é que é uma pessoa que a vida tá dando um sacode mesmo, tá deixando de cabeça para baixo, para ver a situação de uma nova forma, ter um novo ângulo, uma nova óptica. Mas a gente tem uma pessoa que se pausou, 4 de espadas, e a pessoa ela fica numa vibe ali de lamentação absurda, olha o 4 de copas, né? Sabe a pessoa que acaba se sentindo vítima? Ai, porque eu isso, porque eu aquilo, né? Mas tá aqui com a faca e o queijo na mão para mudar, né? Mas aqui me parece uma pessoa que acabou vibrando num ego, num orgulho muito grande e numa imaturidade muito forte, né? Eu tenho um 8 de paus, então existe assim muita intensidade aqui entre vocês e um 6 de espadas, então se abre um novo ciclo, né, diante dessa situação toda. Só que a gente tem uma pessoa ali que tá vibrando num ego e num orgulho. Carta do diabo com o 9 de copas, né? Olha ali. Não é falta de sentimento, são 9 copas, né? Porém, a falta do quê? De entregar esse sentimento. Vai ter uma conversa bem séria, vai ter uma conversa para que vocês possam se pontuar, sim, diante dessa situação por conta desse As de Espadas aqui. O As de Espadas, ele fala de conexão mental, tá? E olha aqui, eu tenho... Mano, não é falta de amor, tá? Porque eu tenho 2 de copas. Apesar disso tudo, a gente vê uma pessoa que te enxerga, sim, como parceiro, a parceira ideal de vida, né? Só que o que a gente tem aqui de novo? Roda da fortuna. Provavelmente a gente esteja falando, sim, de relacionamento kármico. E, infelizmente, dentro de ligações kármicas, essas idas e vindas, elas acabam se tornando comuns. Até se conseguir equilibrar a coisa, é difícil. Vamos puxar aqui o espanhol, bora lá. Para os consulentes da segunda opção, por que a pessoa amada se afastou? O que vibra? 8 de espadas. Olha o 2 de copas aqui de novo, bicha. Falta de sentimento, falta de completude, com certeza aqui dentro não é. Existe sim parceria, existe completude, existe afinidade energética muito forte, muito intensa. Só que aqui eu tenho uma rainha de copas e eu tenho um pajem de paus. Dificilmente vocês veem como uma rainha de copas, né? É muito difícil. Normalmente vocês veem na minha mesa como uma rainha de espadas ou uma rainha de paus. Porém, essa rainha de copas, ela pode estar dizendo de uma pessoa que sabe que existe uma segurança entre vocês. Sabe aquele tipo de pessoa que talvez pense assim, né? Eu sei que ele gosta de mim, eu sei que ela gosta de mim. Então, o momento que eu estiver pronto, essa pessoa ela vai estar ali esperando. A gente sabe que não é bem assim. Então, a rainha de copas, ela acaba passando, né? Essa segurança de gostar, essa segurança de amar. E um pajem de paus, então aqui me pontua muita imaturidade, né? Impulsividade dentro dessa situação. E aqui eu tenho o 8 de espadas. Assim, bebês, o 8 de espadas, ele pode estar falando, né? Tanto de comportamento cíclico, quanto de uma pessoa que acaba se sentindo presa ou presa dentro de uma outra situação.
Eu tenho o rei de ouros aqui, eu não vejo uma pessoa que não tenha sentimentos sólidos por ti, né? Eu vejo uma pessoa imatura. Vamos puxar aqui o cigano só pra gente ver o que o cigano pontua. Vamos ver o que essa pessoa tá sente, né? Vamos ver a linha do coração. Aqui eu acredito que não seja falta de amor. Eu acredito que tenha sido imaturidade. Bora lá. Para os consulentes da segunda opção, mostra aqui a linha do coração da pessoa amada em relação aos consulentes. Carta da Lua. Não foi falta de amor. Carta do coração na linha do coração. Olha, alguma escolha essa pessoa precisa fazer. A gente tá bem claro aqui na carta do caixão. Alguma escolha precisa ser feita e essa pessoa ela não tá conseguindo enxergar as coisas com clareza. Pode ser por conta dessa energia do diabo que saiu 2 vezes na mesa? Pode. E no baralho cigano a gente tem a carta número 15, que é a carta do urso. É uma carta bem forte também que fala, né, dessa parte ali do diabo, carta número 15. Vamos lá, eu tenho a carta da lua. Carta da lua fala de paixão, carta da lua fala de nostalgia, carta da lua fala de saudade. A gente não pode esquecer que a lua é o arquétipo dos apaixonados, né? A lua é o arquétipo dos enamorados. Então, traz o mistério, né, da noite, aquela coisa do frio da barriga. Só que a lua também é feita de fases, né? Então, aqui pontua. Momentos juntos, momentos afastados, momento onde essa pessoa está mais próxima, momento onde essa pessoa está mais longe. A carta dos peixes pontuando que existe, sim, muita intensidade dentro dessa situação toda. E é algo sólido, tá? Eu não vejo essa pessoa não gostando, tá? Não tendo amor. Até porque carta da árvore e carta do coração aqui me pontua uma pessoa que ama. Tem sentimento, sim, né? Mas aqui a gente tem carta do urso, então tá falando, sim, de ego, de orgulho, de uma pessoa lenta, de uma pessoa devagar. E a carta das nuvens, ela traz uma confusão emocional muito forte, né? É uma pessoa que não tá conseguindo enxergar, né? Carta das nuvens com a lua, não tá conseguindo enxergar ali com clareza as emoções, os sentimentos. Então a gente vê uma pessoa que acaba se perdendo um pouco diante daquilo que realmente sente, né? E a carta do caixão. Aqui, ao meu ver, essa pessoa ela ainda precisa encerrar algum ciclo diante da própria vida. Essa pessoa ela precisa fazer escolhas, né? E é uma pessoa que não está conseguindo enxergar com clareza o que precisa ser pontuado, apesar da espiritualidade estar quase jogando a pessoa aí na tua casa. Tá bom, bebês? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um quentinho pro coração de vocês. Vou dar um pause, vou arrumar minha baguncinha e eu volto pro 3. Beijo, 2. Eu já venho, 3. Aí, lindeuses e lindeusas do 3, vamos? Quem se conectou aqui com a terceira opção, com a obsidiana? Vamos ver aqui, né, se existe reconciliação para dentro dessa situação e se essa pessoa se afastou, né, por medo, por insegurança, ou se foi realmente aí falta de amor, tá? Vamos, bora, 3. Aperta o cinto, bora. Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Vamos ver primeiro se existe reconciliação e depois a gente vai esmiuçando a mesa, tá? Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Para os consulentes da terceira opção, existe reconciliação? Carta da Lua. Existe reconciliação entre eles e a pessoa amada? Carta do Seu Creyson aonde? Carta de fundo, carta do sol. Seu Creyson aonde? Na carta da lua, né, bebê? Nós temos quem na mesa? Seu Creyson. Vamos deixar seu Creyson aqui em toda a sua magnitude. Vamos. Bora lá, bebês. Quem já tá aqui comigo já conhece, né? O imperador de cor e salteado. Quem tá chegando agora, quem tá comigo, segura na minha mão e vamos explicar, né? Como é que funciona uma pessoa no arquétipo de imperador, né? Que quando a gente fala de tarô, a gente fala de personalidade, né? A gente não fala de gênero. Então, quando a gente tem uma pessoa no arquétipo de imperador, a gente tem uma pessoa extremamente racional, né? Eu não tenho um ai para pontuar de imperador na parte profissional, na parte financeira. Às vezes até se perdem um pouquinho, mas imperador é um bichinho que trabalha e trabalha muito,
Na parte ali amorosa, eles meio que se dão uma perdida. Por quê? O imperador, ele traz uma racionalidade, né? Então, a gente vê uma pessoa que age mais pela razão do que pela emoção. Só que a gente está falando de um imperador que age dessa forma justamente pelo fato de serem pessoas que ou tiveram infâncias extremamente conturbadas, difíceis mesmo, né? O problema com pai, problema com mãe, ou saíram ou até estão em relacionamentos extremamente conturbados, caóticos mesmo. A pessoa saiu quebrada, né, de um relacionamento. Então a gente fala de uma pessoa que usa essa racionalidade justamente para meio que proteger, né, as emoções e os sentimentos. O que não quer dizer que o imperador ele não sinta, tá? O imperador ele sente. Só que o imperador ele é racional por esse motivo, né? Ele acaba ali se escondendo, né, atrás de uma racionalidade para conseguir meio que se proteger. E é uma pessoa que tem muito gatilho emocional, muita trava emocional, então é muito difícil lidar com uma pessoa no arquétipo de um imperador. A gente tem a carta da morte que pontua, sim, né, um período de afastamento aí que pode pegar de 6 a 12 meses, um pouco mais, um pouco menos, adequa aí à tua situação, porque a gente está falando de um imperador, então as energias elas podem aí dobrar. E a gente tem a carta da lua. O que rola na carta da lua, tá? Quando a gente tem a lua na mesa, a gente tem paixão? Tem. A gente tem desejo? Tem. A gente tem saudade? Tem. Mas quando a gente tem a lua na mesa, a gente tem uma pessoa que acaba não se entendendo muito bem, não entendendo muito bem as próprias emoções, não entendendo muito bem os próprios sentimentos. Então, sabe quando a pessoa ela tá numa bagunça interna, né? Uma pessoa perdida diante daquilo que ela realmente sente. Normalmente o imperador ele fica assim quando ele encontra alguém que mexe com as emoções e os sentimentos dele ou dela. Dá a famosa tela azul, dá a pane no sistema, né? E a carta da lua, a gente não pode esquecer que a lua fala de ciclos, né? Então pode ele pontuar períodos juntos, períodos afastados, período onde essa pessoa está mais aberta, mais próxima, períodos onde essa pessoa está um pouco mais afastada. E a carta da morte, né, que eu já tinha te falado, e a carta do sol. O sol, ele pontua inícios e reinícios, pontua. É o melhor arcano do tarô, um dos melhores arcanos do tarô, né? A gente só não pode esquecer que o sol é o astro-rei. Tudo gira em torno do sol, né? Então, a gente pode estar falando aqui de uma energia muito masculina, que vibra ali num certo ego, num certo orgulho. Pode. Vamos puxar aqui o espanhol para a gente ver as energias, tá? Vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Carta da força. O enforcado. O enforcado derrubou seu Creyson. Volta, seu Creyson. Seu Creyson voltou até de cabeça para baixo. Vamos lá, bebês. Carta do mundo. Carta do mundo. É simplesmente o melhor arcano do tarô, né? Quando a gente tem a carta do mundo na mesa, eu vejo casais que já passaram por muita coisa. E eu não digo aqui nem de tempo de relacionamento, né? Eu vejo de intensidade. Porque a carta do mundo é o último arcano. Para chegar na carta do mundo, vocês já devem ter passado por muita coisa. Já passaram por todos os outros arcanos, né? Aqui a gente tem a carta da força, novidade, né? Então, a gente vê uma pessoa ali se segurando, né? Segurando dentro das emoções, se segurando em relação aos sentimentos. A carta da temperança, que a gente vê, amém, graças aos deuses. A própria espiritualidade, né? Trazendo um guiamento, trazendo um amparo, trazendo um reequilíbrio para dentro dessa situação. A gente só não pode esquecer que a temperança, ela tempera, ela reequilibra. E a gente só reequilibra o quê? Aquilo que não tá legal. Então, a temperança, ela vem entrando, né, com esse jogo de cintura, com esse reequilíbrio dentro dessas energias. A carta do louco, então, a gente vê uma pessoa que traz uma certa imaturidade? Sim. Bebê, assim, carta do imperador com a carta do louco, a gente pode estar falando de uma pessoa que entra e sai da tua vida de maneira completamente inesperada? Pode. Porque o louco, ele vem trazendo um pouco de imaturidade, mas o louco, ele traz muita intensidade também. É aí que o negócio aperta.
Porque o louco é aquele tipo de pessoa que chega na tua vida e você diz assim, nossa, mas o que que tá acontecendo aqui? É muito intenso. Só que assim como o louco ele entra de maneira inesperada, ele sai de maneira inesperada e ele também volta de maneira inesperada. A gente já tinha visto aqui na carta da Lua que a gente podia estar falando de um relacionamento cíclico, sim. E a carta do louco me pontua isso também. Só que nós temos quem? O enforcado. Tá vendo? O que que é o enforcado? Sabe aquele momento que a gente sente que tá tudo de cabeça para baixo? É um enforcado. É como se a vida tivesse virado, né, essa pessoa de cabeça para baixo para ela ver essa situação de um novo ângulo, para ela ver essa situação de uma nova óptica. Só que o enforcado ele implica tomada de decisões. E essas tomadas de decisões, elas implicam abrir mão de uma situação em favor de outra. Então, por exemplo, abrir mão da vida de solteiro em relação a você, tá? Um exemplo, abrir mão de um trabalho em relação a você. Algum jogo de cintura que essa pessoa ela vai ter que ter. E nesse momento, o enforcado, ele não tá conseguindo pegar muito bem essa visão diante dos fatos, né? Bora puxar um Osho aqui. Vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, o que que vibra a pessoa amada em relação a eles? Forasteiro. Carta da solitude, gostei. Ixi, bicha. Maturo, né? Faltou uma, faltou uma maturidade aqui, né? Carta do espírito brincalhão. Vamos lá, o que que tá rolando? A gente tem a carta da solitude, tá? Quando a gente tem a carta da solitude, a gente vê uma pessoa mais recolhida, mais fechada. É a carta do eremita no tarot tradicional. Um imperador estar em eremita é bom, né? Porque por mais que pontue silêncio, por mais que pontue um afastamento, o eremita é aquele que mergulha, né? Diante das próprias emoções, diante dos próprios sentimentos. Então a gente vê uma pessoa que está buscando sair dessa confusão emocional que se meteu, sim. E isso para um imperador é complicado, né? Então a gente vê uma pessoa que acaba assim trazendo um esforço, né, para se pontuar diante dessa situação. Eu tenho a carta das projeções, então assim, bicha, o que essa pessoa tá te puxando em energia, não é pouco. As projeções elas mostram, né, uma conexão mental muito forte entre tu e a outra pessoa. Então, mesmo que exista um afastamento físico, não existe um afastamento energético aqui. Você consegue saber como essa pessoa tá e essa pessoa ela consegue saber como você tá. Eu tenho a carta do forasteiro, então, se essa pessoa tá dentro de um outro relacionamento, ela nem olha mais para esse relacionamento, né? O cadeado ele já tá aberto. A pessoa ela olha para onde? Para fora, ela olha para vocês. Ainda tem umas coisas que precisam ser mexidas, né? As correntes, elas ainda estão ali meio emboladas, né? Mas é uma pessoa que já olha para fora, já olha para o novo. A carta do, né, o espírito brincalhão aqui faltou uma certa maturidade dessa pessoa, né? Mas eu não vejo essa pessoa com um coração ruim, né? A gente tem aqui a carta da simplicidade, que é o 8 de ouros, né, no tarot tradicional. Então, ao meu ver, aqui não é uma pessoa ruim, pode ser imatura, mas não é ruim. E aqui a carta do julgamento, né, que é além da ilusão. O que que rola aqui? O que que a carta do julgamento ela fala pra gente, né? Tudo que se deu por morto volta à vida, volta de maneira inesperada e volta de maneira modificada. É uma borboleta, né? Então, olha aqui, se vocês olharem, ó, é uma borboleta. Então, o que que acontece dentro dessa situação toda? A pessoa ela passa por uma transformação. Só que antes da borboleta ser borboleta, ela entra no casulo. Não tem como a borboleta ser borboleta se ela não entrar no casulo antes. Conseguem entender? Bora ver aqui com o tarô o que que o tarô fala, né, a respeito dessa situação. Vamos ver aqui se essa pessoa se afastou por medo, insegurança, imperador, né? Ou falta de amor. Vamos lá. Tarô para os consulentes da terceira opção, a pessoa amada, ela se afastou por medo, por insegurança ou por falta de amor? O que que aconteceu aqui? Peraí. 2 de paus, 4 de paus. O que que vibra? Falta, né? Que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes. Não, aqui não é falta de amor. Aqui a gente tem uma pessoa imatura. Aqui a gente tem imaturidade, mas a gente não tem falta de amor aqui não. Vamos lá.
O eremita, de novo, bicha do céu. Pensa numa pessoa que tá na cadeirinha do pensamento. Isso é bom, tá? Isso não é ruim, não. Para um imperador estar em eremita, é algo que realmente é necessário e é algo muito forte, porque pensa, a gente está falando de uma pessoa que tem dificuldade, né, de lidar com as emoções, de lidar com os sentimentos. E a gente pega essa pessoa e vê que essa pessoa está nesse processo de autoanálise, a gente vê uma pessoa que está de cara a cara ali com essas maiores sombras, com seus maiores medos, né? Então a gente tem o eremita de novo aqui na mesa e a gente tem um 4 de copas. A gente tem uma pessoa muito chateada, muito amuada diante das atitudes, diante da forma que agiu em relação a vocês, né? Eu tenho um 4 de paus, então o 4 de paus, ele fala assim de uma celebração, ele fala de reinícios, e a gente não tá falando de qualquer coisa aqui, porque eu tenho um 2 de copas e eu tenho um 10 de ouros. Olha isso aqui. Quando a gente tem um 10 de copas um 10 de ouros na mesa e um 2 de copas, bebês, o 2 de copas a gente fala de almas gêmeas, chamas gêmeas, almas afins, e o 10 de ouros é de estrutura. Não é qualquer coisa aqui, a gente já tinha visto pela carta do mundo, né? Então aqui eu acredito que não seja falta de amor, né? Até porque eu tenho aqui um 9 de ouros. Vocês vieram como pessoas, né, extremamente empoderados, extremamente empoderadas. O 9 de ouros é aquela carta da pessoa que sabe o seu valor, ela sabe o que quer, né? Essa pessoa ela te enxerga desse jeito. Vocês sabem o que querem, vocês sabem como vocês querem. É como se vocês olhassem e falassem assim: olha, eu não preciso de você do meu lado, porém eu te dou a honra de estar comigo. Essa é a vibe do 9 de ouros, né? Mas a gente vê que é uma pessoa que acabou se pausando, né? Pensa. Imperador pensa muito, né? E o 2 de paus é justamente por conta desse eremita. E o 4 de paus, então a química aqui entre vocês é algo surreal. É o negócio, né? Só que eu tenho uma pessoa que tá com muita dúvida. Um 7 de copas, então aqui me parece ser uma insegurança, mas não em relação a vocês, em relação a essa pessoa com ela mesma, tá? Porque imperador ele tem toda uma pose ali, mas são pessoas traumatizadas, são pessoas inseguras, tá? E a gente consegue ver nesse 7 de copas aqui. O 7 de copas acaba sendo a pessoa que se trava ali na carta do. A gente brinca, né? Costuma brincar dizendo que é a carta do e se, né? A pessoa fica ali, ah, mas e se isso? Ah, mas e se aquilo? Mas e se aquilo outro? E se ele isso? E se ela aquilo? A pessoa ela entra numa insegurança tão forte que ela acaba se perdendo também, né? Mas aqui eu tenho um cavaleiro de copas e eu tenho um as de copas. Olha o tamanho desse as de copas. Vamos ver aqui como é que tá o emocional dessa pessoa, porque eu quero abrir o espanhol também. Vamos lá. Para os consulentes da terceira opção. Como é que tá o emocional da pessoa amada em relação aos consulentes? Carta do martelo, aqui fala de autossabotagem. Como é que tá o emocional da pessoa amada? Bicha. Aqui é um relacionamento kármico, sim ou com certeza? O que vocês acham? Ó, mano, eu tenho a carta do relacionamento kármico, né? Óbvio que é uma mesa coletiva, então a gente pode abrir aqui, né, um leque. A gente pode estar falando de alma gêmea, chama gêmea, almas afins. A gente pode estar falando aqui de uma série de ligações espirituais. E eu sempre costumo dizer, né? Não romantiza a ligação espiritual. O negócio é complicado, o negócio é difícil. Quando a gente tem conexões espirituais, a gente tem ali uma conexão que é extremamente forte, é intensa e que normalmente demora um tempo para se equilibrar, né? Eu tenho a carta aqui do martelo, então a gente vê que é uma pessoa que acaba entrando sim, né, num processo de autossabotagem, de comportamentos repetitivos, porque o que é o martelo? É aquilo que bate sempre no mesmo lugar, né? E acaba uma hora, né, em algum momento pode machucar. Só que ao mesmo tempo que a carta do martelo, ela fala, né, de comportamentos repetitivos, ela pode falar de uma autossabotagem, ela fala também de uma pessoa extremamente persistente, tá? Então, assim, essa pessoa ela não desistiu e ela não vai desistir de ti tão fácil. E o martelo, ele vem falando de uma pessoa que está trabalhando sobre isso, sobre essa situação, e a gente vê que o nosso seu Creyson tá onde? Tá no eremita. Eu tenho a carta da ascensão, então a gente vê que é um relacionamento que tende a transcender, sim, esses obstáculos, a se expandir, entrar numa nova fase, é uma preparação para a união. Lembra o que eu falei para vocês dessa carta aqui? Da Além da Ilusão, da borboleta, né? Do casulo.
Se a gente for tentar ajudar uma borboleta, uma lagarta, a sair do casulo antes da hora, o que que acontece? A borboleta não vira borboleta, ela morre, né? Então, existe esse período aqui de transformação que é necessário para que o relacionamento de vocês realmente entre sobre uma nova fase, né? Entre sobre uma nova energia. E a carta do espelho. Então, a gente tem uma pessoa que está introspectiva, de uma pessoa que está se olhando. Deixa isso para o imperador. O três arrasando, hein? Bora. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? Uma rainha de ouros, pajem de ouros, um 4 de espadas. Beleza, a gente já viu que tá em eremita. Um as de ouros. Olha, 10 de ouros, 4 de espadas. Para mim, 10 de espadas, 4 de espadas. Para mim, essa pessoa ela tá finalizando algum ciclo diante da própria vida. São cartas, né, que mostram uma pessoa que acabou... Sabe aquela pausa para respirar, que a gente tá passando ali por um momento extremamente caótico? Mano, o 10 de espadas é aquela carta que diz assim, olha, daqui não tem como piorar. Né? Então, a gente vê uma pessoa que não está bem, né? Pode estar ali finalizando algum tipo de ciclo em relação à vida. A gente tem aqui um pajem de ouros, então é uma pessoa que vai entrar em contato contigo de novo. E eu tenho uma rainha de ouros, então assim, existe uma concretude aqui, né? Existe algo sólido aqui, ao meu ver, não é falta de amor. Aqui, ao meu ver, é uma insegurança, é um processo de autossabotagem, né? Que esse seu Creyson acaba entrando. Mas em compensação, a gente tem aqui um as de copas e eu tenho aqui, ó, um as de ouros. Vamos só ver o que o cigano pontua. Vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, por qual motivo a pessoa amada se afastou aqui? Por qual motivo a pessoa amada se afastou? Carta do Sol, carta do Navio, carta da Torre, carta da Âncora, carta da Raposa. Vamos ver a carta de fundo. Vocês acham que é falta de amor? Não, né? Carta do Coração. Deixa eu só confirmar uma coisa. Tá. Vamos lá, bebês. Tem uma terceira energia dentro dessa situação toda. Quando eu falo de uma terceira energia, eu não falo necessariamente de uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado, não. Né? A gente tem uma raposa aqui que fez com que essa pessoa acabasse se travando. Quando a gente fala de uma terceira energia, a gente pode estar falando de amigos, a gente pode estar falando de filhos, a gente pode estar falando de uma sociedade religiosa, a gente pode estar falando de uma mãe, né? Enfim, adequa a tua situação aí. Existe sim uma terceira energia que acabou metendo o bedelho aqui onde não era chamado, né? A gente tem a carta do Sol com a carta do Navio, então a gente vê que é uma pessoa lenta? É lento, mas vai se movimentar? Vai, e para algo sólido, tá? A carta da Torre, que pontua esse momento de solitude, tá? Que é necessário para essa pessoa. E a carta da Lua, a carta do buquê e carta do chicote. Pensa numa pessoa que é teimosa, pensa numa pessoa que é difícil, mas pense numa pessoa que tá com saudade e que tem sim um sentimento muito bonito por ti. Né? A Lua, ela fala de uma confusão emocional muito forte, mas ela também fala de quê? De nostalgia. A gente não pode esquecer que a Lua é o arquétipo dos apaixonados, a Lua é o arquétipo dos enamorados, né? Ai, bruxa, mas não fala, imperador. Ai, mas não demonstra, imperador. Imperador, gente, imperador dificilmente, o imperador ele vai demonstrar aquilo que ele sente. Talvez no começo ali de um relacionamento, antes dele se assustar. Né? Depois que se assusta, o bichinho parece um caramujinho, entra numa casquinha e fica ali. A gente vê uma pessoa num processo de autoanálise. Né? Então, aqui, ao meu ver, essa pessoa ela acabou se afastando, sim, por medo, uma certa insegurança nele ou nela mesmo e muito trauma, muito bloqueio aqui. É um período de aprendizado, né? Um período ali de amadurecimento. Tá no caminho de virar borboleta aqui. Tá bom, bebês? É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha leitura. É tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Amo estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Fui!